Muito bem, então vamos falar um pouquinho com vocês sobre transplantes, que é outra coisa, como foi dito aí, né, que ainda traz muita confusão. A medicina tem se valido cada vez mais da possibilidade de dilatar o tempo de vida de alguém através da utilização de órgãos ou partes do corpo de uma outra pessoa que venha a falecer. Muito bem. Então, nós vamos ver que interessante que é esse assunto aí, né? E como a espiritualidade vai caminhando junto com o entendimento das pessoas. Há registro de transplantes em várias épocas. Primeiro, então, transplante não é uma coisa recente. Tem relatos, registro de transplantes em várias épocas. Na Índia, por exemplo, há 2000 anos ou mais, tem-se notícia de transplantes autógenos da pessoa para a própria pessoa, para reparo de mutilações de nariz, orelhas e lábios. Então, na Índia já fazia transplantes autógenos. Tirava uma parte sua mesmo para reparar outras partes. Os cirurgiões da Alexandria, do Egito, já tratavam de problemas de lesões na face e outras partes através de transplantes de pele. Então, gente, o que nós estamos vendo aqui? Aonde que fazia isso aí? Na Índia e no Egito. Sem dúvida, é uma atitude muito louvável a possibilidade de, através das doações de partes de um corpo, que nenhum uso mais terá ao seu proprietário, entre aspas, permitir que alguém possa ter aumentado a sua chance, sua vida, e quem sabe essa pessoa encontrar a oportunidade de proceder a uma reforma íntima nas suas atitudes, mudando e evoluindo para o bem. Em geral, o que a gente percebe é assim, a pessoa que recebe o transplante fica muito agradecida para a família e para o indivíduo que doou aquele órgão, né? E muitas vezes aí é que tem quebra de preconceitos. Às vezes quem doou aquele coração que você está usando agora era um negro, e você tinha um preconceito louco contra negro, né? Então, olha que coisa interessante. Às vezes é o coração de uma mulher que está batendo num homem, e vice-versa, né? Que nós temos que entender que todos esses órgãos do corpo físico é como se fosse peça do carro, como se fosse a bateria do carro, como se fosse a bomba de gasolina, como se fosse, enfim. É como se fosse peça, estou trocando. Então você tem um carro, eu tenho um carro. Ele é da mesma marca, o seu carro bateu, deu perda total, eu vou lá, pego peças do seu carro e ponho no meu. Ué, qual é o problema? Isso é, sem dúvida, caridade para com o próximo. Entretanto, uma série de dúvidas surge junto a todos, né? Quando é que essa operação pode ser feita sem se correr o risco de, naquele momento, não ter ainda havido desligamento do espírito, quer dizer, a morte física. Se nós estamos dizendo que para ocorrer a morte, né, vai ter o desligamento do espírito, e quando desliga o espírito não tem mais nada funcionando, né? Não tem como funcionar sem espírito. Então você fala assim, bom, mas então como é que fica a questão do transplante? Se nós falamos que vai ocorrer o desligamento, que muitas vezes o desligamento, né, demora um pouco além do suspiro final. E aí? Como é que ocorre essa questão do transplante? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender algumas coisas. Eu não posso tirar um órgão do corpo físico se o coração já tiver parado de bater. Por quê? Por que eu não posso tirar? O que vai acontecer? Vocês não fizeram medicina? Não. Por quê? Porque é o seguinte,
Você imagina o seguinte, todos os órgãos do corpo humano, eles são irrigados, né, pelo sistema arterial, né, pelo sistema sanguíneo. Então, órgão nenhum funciona se não tiver sangue lá. Né? Tanto é que o infarto do coração, se você vai ter um infarto do miocárdio, que entupiu a artéria que leva o sangue, não tendo sangue, o músculo morre. O músculo morrendo, cadê a bomba? A bomba não funciona mais. Entenderam? Então, para eu poder usar um órgão para doação, eu tenho que tirar antes do coração parar de bater. Então o meu ninguém vai mexer. Né? Porque se o coração está batendo ainda, então o espírito estava ligado no corpo ainda. Então veja bem, gente, o que acontece? Olha que interessante. Então, ó. Do ponto de vista médico-jurídico, o conceito de morte vem sendo muito discutido, tendo-se chegado a um consenso do conceito de morte encefálica, quando as estruturas vitais do cérebro estão irremediavelmente lesadas. Então vamos lá. Quando eu tenho um problema, o indivíduo sofreu um acidente, teve uma lesão cerebral, destruiu o sistema nervoso central, né? Ele só está vivo porque os equipamentos estão ligados, é o equipamento que mantém ele vivo. Mas como a estrutura cerebral que consegue manter a vida foi destruída, a hora que desligar o equipamento, ele não existe mais. Tá? Esse é o conceito de morte encefálica. Destruiu regiões do encéfalo responsáveis pela manutenção da vida, pelo batimento cardíaco, pelo movimento respiratório, pela pressão arterial. Nunca mais você vai recuperar isso. Então não tem como sobreviver. Porém, as máquinas que nós inventamos hoje em dia mantêm aquilo lá tudo funcionando. Por quê? Porque o coração é artificial, o respirador é artificial, então mantém aquilo lá funcionando. Então, quando ocorre o que a gente chama de morte cerebral, mas isso tem que ter um diagnóstico. Você tem que chamar um neurologista, o neurologista vai lá, põe todos os equipamentos, faz eletro, faz tudo e fala, não é mais viável, esse indivíduo está morto. Muito bem, então o que vai acontecer a partir dessa hora? A partir dessa hora, desligando os equipamentos e o indivíduo vai ser enterrado, cremado, seja lá o que for. Então é nessa hora que o médico vai procurar a família e fala, olha, o caso é de morte cerebral, nós vamos desligar os aparelhos. Enquanto não desliga o aparelho, ele ainda está perfundindo os órgãos, então todos os órgãos são viáveis para transplante. E por isso que é feita a pergunta, é um doador? Se for doador, é agora que vai tirar. Porque se desligar tudo, aí pode fazer o que quiser com o resto, porque já não dá mais. Porque se tiver o sangue coagulado dentro dos vasos, do fígado, do pulmão, do coração, você pode jogar tudo fora, porque não vai adiantar mais. Entenderam como é que é? O que acontece com o sangue quando ele fica parado? O que acontece com o sangue quando fica parado? Coagula. Se ele coagular, ele entope todos os vasos que irrigam aquele órgão. Entupindo todos os vasos que irrigam aquele órgão, você pode... Entendeu? Aí é que entra, então, o conceito de morte encefálica. Eu só vou poder sugerir, pedir para a família se é doador ou não de órgãos, se tiver o diagnóstico de morte cerebral. Se a família falar, não vamos doar, tá bom, vai lá, desliga os aparelhos e entrega o corpo para a família fazer o que quiser, enterrar, cremar, fazer o que quiser. Entenderam isso? Não tem nada a ver com estado de coma.
Estado de coma, ninguém vai perguntar para a família se quer doar. Tanto é que tem gente que fica anos em estado de coma e a família fica lá. Então, não tem nada a ver. Estado de coma não tem nada a ver com morte encefálica. Morte encefálica é destruição das estruturas cerebrais mantenedoras da vida. Se destruiu, não tem mais vida. Não tem como sustentar a vida. Então vai ficar, não adianta você ficar lá um corpo funcionando dentro do hospital com um coração e um pulmão e artificiais, porque não vai ter nada mais ali. Ali já não tem mais nada. Morreu. Entenderam isso? Então, não posso tirar o órgão depois. Se tiver que doar, é agora que vai doar. Enquanto está perfundindo, porque daí eu vou colocar anticoagulante, tirar aquele órgão, colocar na refrigeração e imediatamente levar para o transplante. Tá? O exame eletroencefalográfico, demonstrando a ausência de atividade elétrica cerebral, é um dos métodos de comprovação da morte, para o caso de transplantes do ponto de vista do doador. Entenderam isso? Tem alguma pergunta? Quer dizer que mesmo assim, eu dizer ser doador. Mas se eu não tiver uma morte, eu não posso doar nada. Se você não tiver uma morte encefálica, logicamente que você não vai poder doar. Entendeu como é que é? Só interessa para a gente saber se é doador ou não, porque na hora que eu constatar a morte encefálica, eu preciso da resposta, porque eu tenho que agir ali rapidamente. Entendeu? Agora, se você não tiver, como é que vai fazer doação? Se eu tiver bom ainda, ou se eu tiver em tratamento de alguma coisa, não pode fazer doação. Só vai fazer doação se tiver morte encefálica. Exatamente isso aí. Quando fala, por exemplo, o diagnóstico foi falência múltipla dos órgãos, não dá. Porque esses órgãos... Se tiver falência múltipla dos órgãos, né, dependendo da causa, se não tiver morte encefálica, aí está irremediavelmente morto, muitas vezes não dá. Mas tem uma coisa que você pode doar mesmo depois da morte clínica, que é a córnea. A córnea pode ser doada mesmo depois da morte, mas não muito tempo depois também. Mas sabendo que vai ser doador de córnea, quando desencarna já vai lá, tira a córnea, conserva direitinho e ela pode ser usada. Quanto tempo nesse caso? Depende de cada caso. Depende de cada caso, mas você não pode esperar muito tempo, porque aquilo que eu falei, a hora que constatou o óbito, que parou tudo, não irriga mais. Não irrigando mais, aquelas estruturas vão se degenerando. Sem dúvida é questionável ainda esse conceito, e não há unanimidade total contra ele. Então, existem congressos, estudos, cada vez está ampliando mais essa noção de morte encefálica. Né? Então, uma vez constatado a morte encefálica, e inclusive isso daí é uma coisa muito séria, precisa de 2 profissionais para testar a morte, senão eu posso falar, aquele lá é meu inimigo, eu vou lá, não vou com a cara dele, atesto a morte encefálica, falo, pode arrancar tudo, e não morreu, não era. Então não pode, isso aí tem que ter diagnóstico de 2, e você tem que guardar todo o comprovante dos exames, comprovando que realmente não existia mais atividade naquela região do cérebro. Como fica a situação do espírito do doador após a retirada de partes de seu corpo? É uma dúvida que assalta muitos. Quem doa os olhos, que na verdade não é o olho que você está doando, você está doando a córnea só, né? Mas quem doa os olhos ficará cego na espiritualidade? Então, as pessoas têm todas essas noções. Como eu falei para vocês, aquela ideia da ressurreição do corpo é terrível, porque eu falo assim, mas como é que eu vou doar meu coração? E depois, na hora que eu for fazer a minha ressurreição, eu vou ficar sem coração? É tanta ignorância que, né, é complicado isso daí.
Então é óbvio que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí comenta bem Richard Simonetti, no mesmo livro, que não há também reflexos traumatizantes ou inibidores no corpo espiritual em contrapartida à mutilação do corpo físico. O doador dos olhos não retornará cego ao além. Senão, se você passar, sofrer um acidente, o caminhão que você estava dirigindo pega fogo, você morre carbonizado, vira um negocinho assim, como é que você vai ficar então do lado de lá? Então não tem nada a ver a situação do corpo físico com a situação do corpo perispiritual. Muitas vezes você foi desligado de lá, tem relatos e mais relatos do indivíduo que vê o acidente, vê o corpo lá, mas ele já está fora do corpo. Se assim fosse, o que seria daqueles que têm o corpo consumido pelo fogo ou desintegrado numa explosão? Agora, no caso dos homem-bomba lá que nós comentamos, aí é outra história. Aí é suicídio. E a coisa é completamente diferente também, nós já tivemos ocasião de falar, né? Não há com o que se preocupar, pois a remoção de órgãos em nada afeta o corpo perispiritual, sendo que muitas vezes até beneficia. Então, se nós estamos dizendo que tenho que tirar os órgãos, ainda com o coração funcionando com a máquina, né, e que o espírito ainda não foi desligado, tem uma equipe do plano espiritual cuidando de você para você não ter problema nenhum. Uma vez que você é um doador de órgão que está beneficiando uma outra pessoa. Todos nós vamos ter, né, a menos aqueles que já são evoluídos a ponto de ele mesmo fazer o desligamento, e isso existe, mas não é o habitual. O habitual é que tem alguém fazendo o nosso desligamento depois do desencarne. Então, nesses casos de doação, tem uma equipe fazendo o desligamento que é para você não ter problema nenhum. Então, nesse caso, é melhor ser doador. Não há com que se preocupar, pois a remoção de órgãos em nada afeta o corpo perispiritual, sendo que, muitas vezes, até beneficia o espírito doador, pela possibilidade que proporciona, recebendo a alegria e a gratidão do receptor, da família do receptor, e assim por diante. Isso serve, muitas vezes, como bálsamo e elemento de ajuda na reentrada do plano espiritual. Devemos lembrar que, além dos trabalhos a serem desenvolvidos pela equipe médica encarnada, há outro trabalho de uma equipe espiritual que trabalha sobre o perispírito, buscando aliviá-lo das impressões fluídicas existentes, possibilitando assim reduzir problemas de inadaptação do órgão ao novo corpo, a questão das rejeições. Porque aí depende do merecimento de quem vai receber o órgão de doação. E muitas vezes eles conseguem trabalhar para que não haja rejeição. Porque a questão da rejeição biológica, eu só vou transplantar um órgão para um paciente se ele tiver compatibilidade. Mas mesmo tendo compatibilidade, muitas vezes ocorre rejeição. Por quê? Rejeição vibratória. Então, quando o órgão é retirado, leva com ele o conteúdo energético, que, sendo estranho ao organismo transplantado, pode ser-lhe chocante. Portanto, não basta apenas a harmonia semelhante do ponto de vista físico, biológico, mas também perispiritual. Quanto maior essa identidade, menor a chance de rejeição. Então,
existe o trabalho da equipe, buscando aliviar as impressões fluídicas, possibilitando assim reduzir problemas de rejeição, né? Mostrando que precisa ter, além da harmonia biológica, a harmonia vibratória. E muitas vezes, se aquele indivíduo doador não tinha uma energia vibratória compatível com aquele que vai receber, essa equipe espiritual vai deixar ele compatível para que o outro possa receber. Depende do merecimento de cada um de nós. Então, se o transplante vai dar certo ou não vai dar certo, aí depende de cada um de nós. Perceberam isso? Então, olha como uma coisa é inteligente. À medida que nós vamos evoluindo em conhecimento, em tecnologia, em ciência, a espiritualidade vai mostrando para a gente que o corpo físico é simplesmente a parte mecânica, material da coisa. Então eu posso pegar o coração dele, pôr nele, pôr lá, pego o fígado, pego o rim, pega isso, pega aquilo, mostrando que isso aí não é o corpo físico que é o mais importante, e sim o espírito que está usando aquele corpo físico. E muitas vezes, então, o receptor, principalmente o receptor muda o seu conceito de vida, e muitas vezes, como foi dito lá no começo, é possibilitado a ele permanecer um tempo um pouco maior aqui para resolver problemas com os que estão aqui. E ele se modifica a partir do momento em que ele recebeu aquele órgão de doação, fica agradecido, assim por diante. Então faz parte do trabalho espiritual. O trabalho espiritual, a espiritualidade aproveita essas situações para dar oportunidade para aquela pessoa se modificar. Se ela não se modificar, muitas vezes ela é tirada daqui numa outra ocasião. Há a rejeição do órgão, tem uma complicação. O espírito do doador, dispondo-se sinceramente a colaborar, auxiliará em muito esse processo, especialmente se souber que a integridade do corpo espiritual depende da vida que ele teve, homem de bem ou não, e não do tipo de morte ocorrida, ou do que foi feito com o seu corpo após a morte. Então nós temos que tirar da cabeça essa questão do corpo, não ficar preocupado o que vão fazer com o corpo depois. Interessa mais o que vão fazer com o corpo. É lógico, você tem que respeitar, né? Mas, no fundo, não importa mais o que vão fazer com o corpo. Então, se não importa mais, se você tiver a oportunidade de doar algum órgão seu ainda para um outro, por que não fazer isso? A gente pode morrer antes de... Você pode ser tirado do corpo, né? Começa o desligamento antes do suspiro final, da parada cardíaca. Já começou o desligamento, né? Então, em geral, você vai ser desligado. Quando para, você pode até estar desligado já. Que é consciente, né? Inconsciente. Em geral, nós vimos lá no começo, em geral nós estamos inconscientes. Então, quem vem fazer esse desligamento já sedou a gente e nós vamos passar por esse período todo inconsciente. Por isso que quando o indivíduo acorda, muitas vezes, ele não sabe aonde está, o que está fazendo lá, o que aconteceu. Então, parece brincadeira, mas você ter noção dessas coisas vai facilitar muito quando a gente for para o lado de lá, né? Porque você já não tá, você já ouviu falar, pelo menos, que a coisa era diferente. O duro é aqueles que ficam acreditando que não acaba em nada, que não vai ter, e que de repente se veem nessa situação, né? E aí não entendem. O sonambulismo é uma questão realmente física? Não, o sonambulismo é quando você está, muitas vezes, fora do corpo, né?
Mas o corpo, você quando está fora do corpo, você não está totalmente fora do corpo. Você só está totalmente fora do corpo depois do desenlace. Caso contrário, não, porque inclusive somos nós mesmos, como seres espirituais, que cuidamos do funcionamento do corpo. Então, muitas vezes é como se você tivesse assim, sabe aquela situação que você está dirigindo, você passou um trecho enorme, se eu perguntar para você o que tinha no caminho, você não lembra, porque você estava prestando atenção no que você estava fazendo aqui. Então, algumas coisas automáticas, o que faz o sonâmbulo? Ele pode levantar, ele pode ir, pegar para tomar água, ele faz coisas automáticas, ele faz coisas onde você... Então, seria o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, às vezes você passa um período enorme dirigindo sem estar com 100% da sua atenção naquilo que você está fazendo. Né? A mesma coisa, você pode estar com uma parte completamente desligada do corpo, né? Uma parte está, mas tem uma parte que está ligada no corpo ainda e é capaz de fazer coisas automáticas. Então não tem aquela história, você não pode acordar o sonâmbulo, você não pode isso, não pode aquilo. Não tem nada. Se você acordar o sonâmbulo, volta para o corpo, vai voltar com todas aquelas taquicardia, tal, porque é como se eu te acordar. Né? Mas é isso que vai acontecer, não vai acontecer nada demais. Está fora do corpo. Quando um corpo está sendo mantido pelas máquinas e a família autoriza o desligamento, isso é considerado... Então, a família só pode autorizar o desligamento se tiver morte cerebral. Senão, não pode, não. Aí não é a família que autoriza ou não. Aí a coisa é bem mais complicada. Você está entendendo? Só vai desligar se tiver morte encefálica. Se não tiver morte encefálica, por isso que eu falei, estado de coma, às vezes o paciente fica anos em coma. E é interessante essa questão do coma, porque às vezes o espírito está ali presente. Então escuta tudo que vai lá. Então a família começa, está dando uma despesa louca, por que já não vai de uma vez e tal? E aquele espírito está presente ali ouvindo tudo essa conversa. Apesar do corpo estar lá em coma. Entendeu como é que é? E muitas vezes o espírito está fora do corpo, às vezes trabalhando, fazendo outra coisa, e aquilo é uma experiência para a família ficar ali. E olha, tem uma coisa interessante que eu vou aproveitar para falar, porque não tem um tema específico disso aí, mas você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas que pedem para congelar o corpo antes de morrer, esperando que no futuro a medicina encontre um tratamento para que ele possa ser então curado. Esses indivíduos estão lá, viu? Não houve o desligamento, não é isso que ele queria? Ele está lá. São lições. A gente fica imaginando, tem espíritos que ficam séculos sem reencarnar, em situações difíceis. Tempo não é problema para quem é eterno. Qual é o problema de tempo para quem é eterno? Se nós somos eternos, mas é para o aprendizado. Ué. Veja bem, o que caracteriza essas pessoas? O apego à vida, achar que é só uma vida. Então, se eu estou doente e eu acho que é só essa vida e eu luto para manter essa vida, não quero, então eu falo, não, congelo o meu corpo, vamos esperar. É feito isso. Gente, não é brincadeira, não tem brincadeira, isso é muito sério. Né? Nós temos uma responsabilidade com as coisas que nós fazemos. Você pode alegar ignorância, você não sabia, tudo bem. Vai ter o tempo que você vai permanecer ali, vai depender de uma série de coisas. Mas enquanto você estiver ligado naquele corpo, aquele corpo não pode ser desligado, ele não morreu. Então você está ligado nele, se ele não morreu. Se ele tivesse morrido, não ia adiantar congelar. Ué, para eu poder congelar vivo,
tem que estar ligado. Então, são experiências, a pessoa vai ficar ali, sei lá quanto tempo, 50 anos, 100 anos, 200, não sei. Mas vai ser um belo aprendizado. A eutanásia, então, seria um tipo de suicídio? A eutanásia é um tipo de suicídio, né? E a eutanásia, por isso que a eutanásia também não é aconselhável, porque às vezes aquele sofrimento final é, na verdade, aquilo que o espírito queria passar para poder acertar coisas do passado. Só que quando está aqui no corpo tem medo do sofrimento, disso, daquilo, por isso, olha, por isso que Cristo foi só exemplo prático para nós. Quem aqui pode dizer que sofre mais do que Cristo sofreu? Quem? Então, seja lá o que for que você está passando, e hoje em dia tem medicamentos para tirar a dor, para isso, para aquilo, você tem que suportar aquilo, porque aquilo foi... Se você está passando por aquilo, é porque você precisa passar por aquilo. Não tem sadismo, senão nós teríamos que admitir que quem toma conta de tudo, quem gerencia, é sádico. Falar, não, deixa eu fazer ele sofrer. Então, se está passando aquela situação, é para passar aquela situação. Eu não posso falar, olha, se eu tiver com algum problema assim, me tira daqui. É um suicídio. E também nenhum familiar tem direito de fazer isso. Achar que está beneficiando aquele indivíduo, adiantando a passagem dele. Cada um de nós aqui daria um livro assim, para se contar toda a história. Né? Cada um de nós. Nós tivemos vidas passadas, o que será que nós estávamos fazendo na vida passada? Né? O que será que nós éramos? E olha, muitas vezes nós tivemos contato em vida passada, nós aqui também. E hoje estamos voltando aqui para ver numa outra situação, numa outra condição. Estamos tendo oportunidade de aprender, entender melhor como as coisas funcionam. Você percebendo isso, muitas vezes você vai entender coisas da própria atualidade, da família, do trabalho, dos vizinhos, dos acontecimentos. Então, cada semana que vocês vêm aqui, vocês estão aprendendo uma coisinha a mais, né? Então, vocês viram o aborto, vocês viram a questão do suicídio, vocês viram a questão do sono, dos sonhos, agora a questão da cremação, dos transplantes. Então, vocês estão percebendo, porque são as coisas da vida. Religião não é uma coisa à parte. Religião não é uma coisa para você ir uma vez por semana. Religião é o nosso dia a dia. Né? Nesse sentido mais elevado que nós estamos falando. Né? Não naquele sentido tradicional aí de ir na missa, ou ir no culto, isso e aquilo. Mas a religião nós vivemos no dia a dia, na convivência, dentro de casa, na família, com os amigos, no trabalho. Né? Então é o dia a dia, como vocês estão vendo, os temas são os temas do dia a dia. É o casamento, o divórcio, o batismo, né? O suicídio, o aborto. Então nós estamos vendo a questão dos compromissos que nós fizemos com as outras pessoas. Vocês vão vendo que tem ligação uma coisa com a outra. Mas basicamente nós temos que sempre lembrar disso. Nós somos seres espirituais se utilizando de um corpo físico para estar aqui.